Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro, às nossas aulas. A gente vai passar para o capítulo 8 e a gente também vai mudar o tema. A gente estava falando de Nordeste, a gente viu o capítulo 6 e 7 que falaram sobre a região Nordeste do Brasil. Hoje a gente vai começar a falar da região Sudeste, como que foi desenvolvida a economia na região Sudeste. A gente vai falar do setor de mineração, do setor do café, a gente vai falar das indústrias, vai falar da imigração e da urbanização da região Sudeste, como que surgiu, como foi construída essa região que é tão importante para o país. Tudo bem? Vamos lá então. Para começar a falar da região Sudeste, a gente vai falar algumas características gerais, né, da região Sudeste. Então, por exemplo, ela tem 10,85% do território nacional. É uma região pequena, se comparada às outras regiões, mas ela vai ser muito importante em outras questões, como a gente vai ver, principalmente na economia. É a região mais populosa do país também, tem um índice de desenvolvimento mais alto, tem grande concentração industrial, ou seja, as indústrias estão concentradas aqui na região Sudeste, e também concentração financeira de bancos, ou pelo menos de movimentação de bancos, né, de fluxos bancários, e também do comércio, é a região que tem o maior comércio do país. A gente tem aqui um mapinha da divisão dos estados, então são 4 estados que fazem parte da região Sudeste: o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E esse outro mapinha aqui é da densidade demográfica, ou seja, é a concentração de pessoas dentro da região Sudeste. É a maior densidade demográfica do país, é a região que tem o maior número de pessoas no país. Então a gente vai ter aí, quanto mais escuro, quanto mais vermelhinho, mais pessoas, principalmente aqui nas regiões metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, aqui de Vitória, capital, e aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Como que começou a ocupação na região sudeste do Brasil? Então a gente tem que voltar lá nos capítulos 6 e 7, quando a gente estava falando da região nordeste. A região nordeste era o grande centro, né, da colônia portuguesa no Brasil. Com isso, a região sudeste ficou, né, um pouco jogada de lado. O que existiam aqui? Aqui existia a Capitania Geral de São Vicente, era uma capitania importante. Eles tentaram implementar a cana-de-açúcar aqui na região sudeste, mas o clima não era favorável, o solo também não era favorável. A gente tinha o Porto de Santos, que é um grande porto ainda no Brasil hoje, atualmente, né, mas na época também era importante porque, né, ele era tipo uma rota de parada para as rotas comerciais que iam para a Europa ou que iam para os Estados Unidos. Por exemplo, os escravos que vinham da África, né, paravam no Porto de Santos, desciam um pouco aqui, depois paravam no Nordeste, desciam um pouco lá, depois ia para a Europa ou para os Estados Unidos. Mas também foi importante a região Sudeste porque existiam os bandeirantes, que eram caçadores de índios, somente para escravizar os indígenas, e também estavam procurando pedras preciosas, ouro e prata, e também as missões jesuíticas, né, os padres jesuítas da Igreja Católica, que fundaram São Paulo. Aqui a gente tem a foto do pátio do colégio, que é onde, né, a cidade de São Paulo vai ser fundada em uma grande missão jesuítica. Então, foram os jesuítas que fundaram a cidade de São Paulo, por exemplo, e eles catequizavam indígenas, e também, né, teve toda uma questão da organização da cidade. Então, a gente tem que lembrar que o Nordeste era o centro financeiro, era o centro da colônia, mas aqui, né, no Sudeste existia a capitania de São Vicente, com essas características dos bandeirantes, do Porto de Santos, que já era importante, e também das missões jesuíticas. E aí o ouro foi descoberto, né? Então as bandeiras, que eram essas missões dos bandeirantes que entravam no interior do território, procurando indígenas, caçando indígenas, escravizando indígenas, mas também procurando ouro, eles acabam encontrando ouro perto ali da região de Minas Gerais. A gente tem hoje as cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, como Mariana, como Diamantina, que viraram o centro da economia colonial. Então a gente tem essa passagem do Nordeste, que era a capital, né, o Salvador, que era a capital do país. A capital vai passar agora a ser Rio de Janeiro, para estar mais próxima, né, de Minas Gerais e do Mato Grosso, que eram as regiões de mineração. Quais foram as consequências dessa passagem da capital do Nordeste ou do centro financeiro do Nordeste para a região sudeste do Brasil? A gente vai ter uma maior ocupação do território,
porque antes era muito localizada no Nordeste, agora vai vir para o Sudeste, para o seu interior também. A gente tem um crescimento demográfico no Brasil, porque também houve muita migração da região Norte, Nordeste para a região Sudeste, próximo às Minas, e um desenvolvimento também agora do mercado interno. Lembra, o mercado era muito voltado para as exportações, a partir da mineração em Minas Gerais e da região Sudeste, a gente vai ter um desenvolvimento agora do mercado interno, do mercado dentro do território brasileiro. Só que aí lá no final do século XVIII, né, a quantidade de ouro, de prata e de minérios extraídos em Minas Gerais começou a diminuir, e aí eles vão começar a pensar numa outra atividade econômica. Essa atividade econômica vai ser o cultivo do café, né? A demanda pelo café, ou seja, vinha crescendo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que estavam passando pelo processo de industrialização, né? Lembrando que o processo de industrialização, no começo, né, os trabalhadores trabalhavam 12, 15, 16 horas, então eles tinham que se manter acordados, eles tinham que se manter ativos, e uma das táticas, né, das práticas usadas para isso era tomar café, ingerir café, porque deixa a pessoa acordada, né? Então, o café, a demanda do café subiu, e com isso o Brasil acabou se beneficiando, vendendo e exportando café para a Europa e para os Estados Unidos. Então, a gente vai ter essa expansão do café começando no Rio de Janeiro, indo para o Vale do Paraíba, ali que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, chegando em São Paulo, interior de São Paulo, a zona da Mata do Espírito Santo, que é aquela próxima ao litoral, também norte do Paraná e norte do Mato Grosso do Sul, que está na divisa com São Paulo. Então, o café vai entrar por toda essa região, a gente chama do Oeste Paulista, né, que foi onde o café se concentrou. Aqui em São Paulo, o café teve boas condições para produzir, para a produção dele, para se plantar, por causa principalmente do solo. O solo aqui da região de São Paulo era a terra roxa, que era um solo muito fértil, muito propício para o café, né? Então, ao longo ali da metade do século XIX, o café vai ser o principal produto de exportação do Brasil, né? Vai ser o carro-chefe da economia brasileira, e isso fez surgir no Sudeste os barões do café, que era uma nova classe social, né? São os grandes fazendeiros que plantavam e comercializavam café. Esses barões do café tinham poder político e tinham poder financeiro também. Financeiro por causa da venda do café, e acabaram, né, tendo também poder político. A gente teve no Brasil aí o período da economia do café com leite, onde Minas e São Paulo, né, revezavam os presidentes ali na Primeira República do Brasil. A gente vai ter uma grande mudança na região Sudeste, né, com o café, porque vai gerar um desenvolvimento muito grande. A região Sudeste vai começar a concentrar muito dinheiro, muitas pessoas, e assim a cidade vai começar a crescer, vai começar a se desenvolver. A gente teve a construção de ferrovias que ligavam o interior da região Sudeste ao Rio de Janeiro, ao Porto de Santos, também, que foi muito importante nessa época. Com a proibição do tráfico de escravos, o governo brasileiro incentivou a imigração tanto de europeus quanto de japoneses. O Brasil tem uma população imigrante, né, ou descendente de imigrantes europeus, como italianos, espanhóis, alemães, mas também uma população descendente de imigrantes japoneses, né? A maior colônia japonesa fora do Japão está aqui no Brasil, né? A gente tem muitas famílias descendentes de japoneses aqui no Brasil. A gente também vai ter um aumento dos trabalhadores assalariados, ou seja, a gente não tem mais o trabalho escravo, a gente agora tem trabalhadores que ganham salário. E se esses trabalhadores ganham salário, eles vão começar a consumir. Então a gente também vai ter um desenvolvimento e um aumento do mercado consumidor, do consumo na região Sudeste, no Brasil como um todo, né? E também a gente vai ter, né, a introdução de alguns aspectos culturais. Esses imigrantes vão trazer as suas religiões, vão trazer as suas culturas, as suas comidas típicas, os seus idiomas, as suas festas. Então a sociedade brasileira, a população brasileira vai absorver também esses aspectos culturais que os imigrantes vão trazer com eles. A gente vai falar de urbanização e de industrialização, porque em 1929, a gente tem uma crise econômica financeira mundial, que começa lá nos Estados Unidos, mas se espalha ao redor do mundo. O que vai acontecer no Brasil? O preço do café vai cair, e aí as exportações vão começar a diminuir, a gente vai começar a perder e a ganhar menos dinheiro com a exportação do café. O que o governo brasileiro pensou? Vamos investir na industrialização.
Então, a partir da década de 30, a gente começa a ter um incentivo à industrialização no Brasil. A gente vai deixar de ter, né, a economia cafeira para começar a ter uma economia mais industrial. A gente vai ter dois momentos importantes, um com o Getúlio Vargas, ali entre os anos 30 e os anos 40, com um incentivo às indústrias de base, como petroquímicas, siderúrgicas, metalúrgicas, e um outro momento com o governo Juscelino Kubitschek, entre os anos 50 e 60, onde a gente vai ter um incentivo às indústrias automobilísticas, às montadoras de automóveis, e também a gente vai ter uma abertura da economia para o mercado exterior, para o capital exterior, ou seja, atrair investimentos, né, de outros países para dentro do Brasil. Todo esse desenvolvimento na região sudeste agora com as indústrias também vai incentivar, vai propiciar o aumento das migrações, principalmente de imigrantes nordestinos, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Muitos nordestinos vão sair da região nordeste e vir para a região sudeste, para o estado de São Paulo, principalmente, mas para o Rio de Janeiro e para Minas, buscando melhores condições, buscando, né, se desenvolver nesse período agora das indústrias na região sudeste. E se a gente fala de indústria, a gente vai falar de urbanização, porque quando tem mais indústrias, quando tem mais pessoas nas cidades, as cidades vão crescer, as regiões metropolitanas das cidades vão se expandir. Então a gente tem em São Paulo, falando de São Paulo, a cidade de Santos e a região metropolitana de Santos ali, que envolve, né, a cidade portuária de Santos, o Porto de Santos, que ainda é muito importante nos dias atuais, a cidade de Cubatão, que fica próximo a Santos, com um polo petroquímico, com um polo de siderúrgicas, né? A cidade de São José dos Campos, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um setor aeronáutico, tem a produção de aviões ali naquela região, e todo o interior de São Paulo, muito importante economicamente e também populacionalmente, né, demograficamente, porque concentra muitas pessoas. Então, cidade de Sorocaba, Americana, Campinas, Piracicaba, todo o interior de São Paulo também é muito importante hoje para a região sudeste do Brasil. E como que é a região sudeste hoje, né? A região sudeste hoje é essa região que concentra a maior população do país, e essa população está, em sua maioria, também concentrada nas grandes cidades, então é uma população urbana, não é uma população rural, né? A região sudeste concentra mais da metade de todas as indústrias do Brasil. A gente também tem um desenvolvimento agropecuário importante, a exemplo da laranja. O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do Brasil, também é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. A gente tem uma atividade mineradora importante em Minas Gerais, ali no quadrilátero ferrífero, que a gente chama, com extração de minério de ferro, de minério de manganês, também extração de petróleo no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e a questão do turismo, né? A gente tem cidades turísticas com as praias, né, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Santos também é uma praia turística, é uma região turística de praia. A gente também vai ter as cidades históricas no interior de Minas Gerais, que remontam aquele tempo lá da mineração, como Mariana, Ouro Preto, Diamantina, e a própria capital de São Paulo, que está cada vez mais atraindo shows, atraindo eventos. Existem museus importantes, atrações culturais importantes que atraem pessoas para a capital de São Paulo. Tudo bem, pessoal? É isso. Vejam a aula 1, 2, 3, 4 vezes. Anotem as dúvidas. Me chamem no WhatsApp se vocês tiverem alguma dúvida. E a gente se vê semana que vem na última aula do bimestre. Aí a gente vai entrar em férias. Tudo bem, pessoal? É isso. Muito obrigado. Valeu e tchau, tchau.